Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Ruth, capítulo 1. Nós vamos terminar o capítulo de Ruth hoje. Caminhamos durante aí algumas quintas-feiras no livro de Ruth. Hoje nós vamos concluir então Ruth. Nós vamos fazer a leitura do verso 18 ao verso 22. Livro de Ruth, verso 18 ao verso 22. Peço que os irmãos acompanhem a leitura que eu farei da palavra do Senhor. Vendo, pois, Noemi que tudo estava resolvido. Perdão, meus irmãos. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então, ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: não é esta Noemi? Porém, ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Porque, pois me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido. Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém no princípio da cevada. Deus nos abençoe com a sua palavra. Os irmãos que estão me acompanhando aqui nas terça-feiras, melhor dizendo, nas quintas-feiras, nós temos caminhado no livro de Noemi, melhor dizendo, de Ruth, e percebendo que uma família, um homem, faz uma escolha de levar sua família para uma terra de inimigos de Deus, permite que seus filhos se casem com pessoas fora da religião, moabitas, inimigos do povo de Deus. Esse homem faz outra escolha de voltar para uma cidade, porque a necessidade dele era de alimento, comida mesmo. E ao chegar na casa do pão, ele descobre que lá não tinha pão. E aí a narrativa nos mostra uma tragédia acontecendo em uma família. Primeiramente morre o homem, o esposo. A mulher fica viúva, mas ainda lhe tem os 2 filhos, poderiam trabalhar e sustentar as suas 2 esposas e futuramente os seus filhos que viessem a nascer e também a sua mãe. No entanto, quando parece que as coisas estão pior, vão se resolver, fica pior ainda. O que acontece? Os 2 filhos morrem também. Então, segue a saga desta mulher viúva, com 2 noras, desprotegidas, sem nenhum sustento ou trabalho, vulneráveis. Sim, naquele contexto era muito comum as mulheres serem violentadas, mortas. E então, essas mulheres chegam a um ponto em que elas não querem abandonar a sua sogra, mas a sogra ela toma uma atitude, diz: olha, vocês voltem para a terra de vocês. Versículo 15: voltem para os deuses de vocês, vocês são jovens, eu não posso mais ter filho, não vai ter mais
não. E quando, se por acaso, se tivesse, quando ele viesse no tempo de casar, vocês não tinha, a proposta não era boa para elas. Então ali o caminho mais fácil era, de fato, voltar para a terra delas, voltar para os deuses, para a religião, enfim. Eram mulheres possivelmente ainda, o texto não vai dizer a idade, mas possivelmente mulheres no tempo ainda fértil. E a escolha mais difícil era ir para Jerusalém, ir para Israel, ir para Belém, por causa da sua religião, por causa do povo, do nome que elas carregavam. E o mais fácil era voltar. Das duas, uma, a saber, Orfa, ela decide, choram, se comovem, mas Ruth se apega muito à sua sogra Noemi. E nós vimos que ela faz uma declaração, que nós só vemos essa declaração nos casamentos. E quando o cabo olha para o texto, porque ele expressar isso, ele diz, nós lemos aqui a expressão, nas palavras de Ruth, ela disse a sua sogra, né, a Noemi, aqui, no versículo 16, seguir-te-ei por onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu, o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o teu Deus, onde quer que morrereis, morrerei eu, e sereis sepultada. Isso é uma palavra que você vê, são frases que você vê um homem expressando para uma mulher, e está, a base disso aqui é a aliança, é o pacto que Deus fez. Mas uma nora dizer isso para uma sogra? E aí nós vimos no outro estudo, quinta-feira, que já era Deus, ela começa a se relacionar com o Deus do pacto, o Deus da aliança. Então Deus está chamando uma mulher que era fora da aliança para dentro da aliança. Isso era, em alguns casos acontecia, chamar o povo que não pertencia à nação, à aliança, estrangeiros para dentro da nação, e seriam bem acolhidas. Então nós nos deparamos no texto em que Noemi, ela diz, então eu não vou insistir mais, você quer ir? Então vamos comigo. Nós não sabemos o que nos espera lá, certamente coisa boa não é. E aí então elas retornam, e aí nós nos deparamos agora com o verso 18 ao verso 22, meus irmãos, que é um dos textos, dos assuntos que permeia, né, essa perícope, ou seja, esse texto separado, é olhar para as inúmeras oportunidades que Deus nos concede de bênção, de ser abençoados, sem merecermos até, mas não olharmos com o olhar de gratidão para o Senhor. Pelo contrário, às vezes nós caímos na armadilha de sermos pessoas não gratas, pessoas ingratas, que não agradecem o que Deus fez. Então veja, que você vê então Ruth fazendo um voto belíssimo, um voto que era para um homem fazer para uma mulher no dia do casamento. E aí então, como é que Noemi reage a esse voto? Ela não tem reação. Você já viu? As mulheres, as casadas, se o marido chegasse para vocês e dissesse, aonde você pousar, eu pousarei, uma declaração lindíssima, está ligado com o pacto, pegasse você de surpresa, fizesse uma declaração dessa, você ia ter uma reação. Ela não tem nenhuma reação. Você não vê reação da parte de Noemi, ela sequer agradece. E ela vai rumo a Israel com Ruth a tiracolo. Nem agradece. Você não vê essa gratidão. Ela volta para Deus, mas volta uma pessoa amargurada de algo. Ela poderia ter um gesto de gratidão nesse momento que não era. Essa jovem poderia voltar como a outra voltou. Abandonar aquela mulher no meio do nada ali, mas ela não, ela segue. Ela está pronta para aceitar as situações mais duras que ela poderia encontrar naquela caminhada. Mas será que isso é ruim? Será que tomar atitude como essa, será que é ruim? Será que não há
um vulto de esperança na história dessas duas mulheres? Será que o que de fato está aguardando ou esperando ela seria o feedback disso seria as duas morrerem? O texto vai mostrar claramente que por mais que Noemi fosse uma pessoa amarga, ela estava amargurada. Você vai ver isso claramente nas suas palavras quando ela chega lá. O nome dela representava isso. Ela pediu para ser chamada de Mara, mas o voto que Ruth faz é respondido com um silêncio. E às vezes, meus irmãos, o silêncio ele dói mais do que falar. Às vezes, quando a gente não sabe o que a pessoa pensa, o que a pessoa expressa, não tem sentimentos. E então, como nós fazemos quando estamos amargurados, como nós perdemos de vista coisas, quando nós perdemos de vista aquilo que Deus tem colocado para nós dentro do seu reino, quando nós perdemos de vista aquilo que está ao nosso derredor, o que será que ocupa a nossa mente? Será que a nossa mente está ocupada como a mente de Noemi, a ponto de sequer agradeceu? Não há expressão de agradecimento ou de maravilha, de ficar maravilhada com a atitude. Nós não temos detalhes aqui, nós nem podemos imaginar, porque nós só vamos até onde o texto permite. Mas voltar depois do pecado pode ser difícil, mas vale a pena. O pior de tudo é insistir no erro. E o versículo 19 mostra o grande alvoroço que aconteceu do retorno na cidade. Todos ficaram falando, todos ficaram sabendo, o conhecimento foi dado a conhecer da volta dela. Mas quem é que estava chegando naquela cidade? Quem é de fato Noemi? E você vai ver que o desenrolar da história, Noemi vai começar a botar para fora o que está dentro do seu coração. As perguntas poderiam ser: Noemi? Aquela não é Noemi? Mas cadê o marido dela? E cadê os maridos daquelas mulheres? Não era a esposa dos filhos dela? Morreram também os filhos? Essas mulheres estão desprotegidas? Então as perguntas seriam as mais variadas que você possa imaginar. Ou seja, o que é que tem aqui? O povo começou a falar. O povo começou a perceber. E nós, povo de Deus, igreja do Senhor, nós também caímos nisso aqui. Nós falamos, queremos saber da vida, daquilo que não nos pertence. Não nos preocupamos em orar, em trazer uma palavra de ânimo, mas queremos investigar. Às vezes tem pessoas que entram no culto e passam a noite no culto por causa de uma fala que ouviu na igreja, da forma como uma pessoa orou ou falou, sei lá, qualquer coisa. Mas muitas vezes o povo de Deus fala e age mal, e aqui está um exemplo disso aqui. Então, como é que você recebe aqueles que estão voltando? Você pode imaginar, volta para onde? E aí, entenda que o receber não é fazer a recepção aqui na igreja, mas como você lida com aqueles que um dia andaram na fé, que estiveram ao seu lado, caminhando na trincheira e hoje não estão mais. Até onde nós sabemos, ninguém foi até aquela viúva, ninguém a abraçou, ninguém saudou ela. Quando elas voltaram para a sua terra, é como se as pessoas olhassem para ela e diziam: ó, já sabia, ó, quem chegou.
Foi, mas voltou. Já estava sabendo, isso aí não ia dar em nada. Você vê coisas desse tipo. Talvez alguém possa dizer, veja, apontar o dedo, veja como Deus pesou a mão, tratou ela de forma amargamente. Você não vê uma cena como você vê o filho pródigo voltando e o pai recebendo. Não. Você vê palavras de olhares de acusação. Noemi rapidamente diz para que não a chamasse de Noemi, mas que a chamasse de Mara. E aí ela vai dizer por quê. E você já viu no capítulo 15 do texto que nós lemos aqui de Êxodo o significado de Mara. Mara é amarga, aquela água que não dava para beber. E aí nós temos esse episódio curioso lá no livro de Êxodo, que é o povo chegar no lugar para tomar água, não conseguiu beber água, e aí então as águas foram batizadas com o nome de Mara, porque era amarga, porque não dava para beber. Mas lá o Senhor agiu com maravilha, com graça. Qual foi? Transformou aquela água em água doce para que o povo bebesse. E ela disse, chame-me de Mara. Mas o nome dela era Noemi. E sabe qual era o significado do nome de Noemi? Qual é? Agraciar ou agradável, pode ser também. Veja como ela diz, me chame de Mara. Me chame de Mara. Por quê? Porque o termo descreve de fato o momento da vida que ela está passando. Irmãos, e como é fácil permitir que a amargura se apodere dos nossos corações. Como é fácil permitir que nos tornamos pessoas amargas. Amarga nas vidas das pessoas, da outra pessoa. Isso é bem fácil. Sabe quando isso acontece conosco? É quando a gente trata Deus como um qualquer, achando que Deus é um pai que o tratamento dele é como um pai que mima uma criança. Já viu aquela criança que fica fazendo o pai passar vexame no supermercado? Papai, compra para mim, papai, compra o carrinho, papai, compra para lá. Aí vai lá e compra para o menino deixar de perturbar ele. Papai, eu quero isso, o menino vai dar. Não. Mas às vezes a gente acha que Deus não nos dá aquilo que a gente quer, que nós queríamos. E aí então, quando Ele muda nossos planos, parece que Deus está querendo o nosso mal. E aí nós devemos ter um cuidado nesse ponto. Por quê? Porque a amargura, às vezes, ela vem devagarzinho e ela começa a corroer a alma. Veja o problema na atitude de Noemi. Ela insistiu em voltar, sem nada, embora tivesse saído cheia, abastada. A ideia é essa que a família tinha, porque foi para longe, e agora está voltando com as mãos vazias. E aí ela vai dizer, olha, eu sou como o filho pródigo, eu perdi tudo, não devo receber mais nada. Essa mulher, ela jurou viver por Noemi ao lado dela. Essa mulher, eu me refiro a pessoa de Ruth. Noemi, ela acontece, eu não tenho mais nada a perder, não tenho coisa nenhuma, minha alma está vazia, amargurada. Mas ela se esqueceu que ao lado dela tinha uma pessoa que abnegou uma vida para estar ao lado dela. Disse, onde você pousar, eu vou pousar. Se você dormir na chuva, eu dormirei com você. O que você comer, eu vou comer também. Ou seja, se ela estava reclamando que voltou sem nada, e Ruth, o que é que Ruth tinha? Quem tinha mais a perder nessa história? John Piper, pastor americano, lidando com esse texto, ele vai dizer, quando decidimos que Deus está contra nós, geralmente exageramos
nossa falta de esperança. Ele diz: tornamos-nos tão amargos que não enxergamos os raios de luz que surgem de detrás das nuvens. Ou seja, Noemi está dizendo: eu voltei com as mãos vazias, eu não tenho mais nada. Isso é verdade. Estava tão pobre, de marré aqui. Mas ela voltou com Ruth. Ela voltou com a fiel escudeira, com aquela que não abandonou ela, aquela que não tinha mais marido, que não tinha filho. E a amargura nos impede de ver os feitos do Senhor por nós. Ela poderia olhar para a vida daquela mulher e dizer: poxa vida, eu não tenho nada, perdi tudo, meu marido, meus filhos, mas essa jovem está comigo. O que acontece aqui? É que às vezes acontece conosco a ideia de autopiedade que nós às vezes carregamos dentro de nós, às vezes expressamos isso. Às vezes o nosso olhar é muito míope, muito pequeno, não podemos ver além do que os nossos olhos nos mostram. Nós não conseguimos enxergar os feitos do Senhor nas nossas vidas. Meus irmãos, e como nós precisamos mudar isso nas nossas vidas? Nós vemos lá no texto que onde Deus transformou a água mara em água doce, Ele diz: olha, eu tenho um estatuto para vocês, eu tenho leis para vocês, e vocês não têm outra opção a não ser seguir, obedecer. Mas toda vez que vocês desobedecerem, saiba de uma coisa: eu pesarei a minha mão contra vocês. E às vezes a gente pensa que está tudo ruim na nossa vida, e nós não paramos para olhar que tem pessoas piores. Você está vivo, você continua ainda no alcance da graça, você continua podendo levar o seu coração para um lugar adequado diante de Deus, quando Ele chama pela palavra para o culto, para a oração, para a leitura, para viver esse momento ímpar nas nossas vidas. Pelo menos Deus tem lhe dado um lugar certo, um lugar onde o povo de Deus se reúne, um lugar onde o povo de Deus ora, intercede, mesmo com as nossas mazelas, com os nossos pecados, com as nossas dificuldades, mas nós somos o povo de Deus. Agora, e para onde os amargos devem ir? Tem um episódio lá em 1 Samuel, certamente você conhece, Davi fugindo de Sansão, de Saul, melhor dizendo, e ele vai para uma caverna, chamada Caverna de Adulão. Só que a gente passa de percebido que naquele texto, fugindo de Saul, ele abrigou na caverna a sua família e os seus valentes, os seus guerreiros. E o texto diz que eles se juntaram ali, pessoas aflitas, com medo, naquela caverna, pessoas amarguradas, porque saíram das suas casas, seguiram um rei, porque sabiam que Deus era com Davi, mas tempo depois, essas pessoas, em união ao ungido do Senhor, se tornaram algo bastante especial, inclusive alguns foram chamados valentes de Davi. Pois na vida, meus irmãos, nós estaremos assim, amargurados, aflitos, em aperto, contudo, o melhor lugar para estar é perto de Jesus, e é congregando, afastar só piora o problema. E eu fico pensando em irmãos que poderiam estar aqui nesta noite, ouvindo a palavra do Senhor, congregando, aprendendo, orando, ouvindo a palavra do Senhor. Eu fico a pensar irmãos que estão há mais de ano sem tomar a ceia do Senhor, desprezando o corpo do Senhor, alguns até com os motivos justos, nós sabemos, mas tem uns que estão usando por pretexto a pandemia. Nós estamos quase no final da pandemia.
cidade está sendo vacinada com 30 anos. Pelo menos aí, a faixa etária da igreja deve pelo menos estar com a primeira vacina. Sem falar naqueles que são funcionários públicos, na educação, na saúde, que já não. Eu fico pensando nesse povo que passam por tempos difíceis, por dificuldade, mas querem estar perto de Cristo, longe da igreja. Terrível engano. Terrível engano é. Achando que vão congregar na igreja web. Escolhi aqui o pastor que eu quero ouvir hoje, o louvor que eu quero ouvir hoje, e perde isso aqui, a comunhão dos santos. Tais pessoas terão um problema grande na vida do Senhor. Pessoas que têm dificuldade de congregar terão dificuldade de entrar no céu. E eu fico a pensar nessas pessoas que preferem então ficar em casa. Irmãos, é duro, mas é uma realidade. Temos que parar com essa história de fica em casa, já era, não tem mais isso. Com medo de pegar a doença, de se contaminar. Eu não gosto de fazer isso não, mas vou pedir licença à irmã Edna, como exemplo aqui. Desde essa pandemia, nunca deixou de ir para a igreja por causa de pandemia, de medo de outra coisa. E tantos outros aqui, irmãos, também. Então tem pessoas que estão acuadas em casa, que não estão cultuando a Deus. Eu fico a pensar como tem sido difícil para nós estar na presença do Senhor. E não me venha dizer, não, mas eu oro em casa. Não, mas eu congrego em casa. Eu leio a Bíblia em casa. Isso todo mundo deve fazer. Independentemente da igreja estar aberta ou fechada, tem que fazer. Porque senão não é crente, nem crente é. Eu fico pensando que aos pés do Senhor, congregando, orando, nós achamos dificuldade para enfrentar o dia a dia. Um mundo pecaminoso, um mundo caído, as nossas dificuldades, os nossos pecados, meus irmãos. Querendo resolver a sua dificuldade à parte de Deus? Não. E quando eu não tenho prazer em estar junto com os santos, no ajuntamento solene, no culto, na verdade é para justificar a minha apatia espiritual. E aí eu então busco os subterfúgios. O salmista Davi, ele diz que mais vale um dia nos átrios do Senhor do que muitos lá fora. Nós não podemos desprezar os dias que o Senhor nos dá de culto, de oração, de doutrina e culto ao Senhor, escola bíblica dominical, os trabalhos que a igreja tem, porque a vida é passageira. Pensa assim, ó. E às vezes nós envelhecemos e, eu não fiz isso, eu queria fazer aquilo, eu queria tanto tempo para servir o Senhor. Conversa. Deus vai dar força, Deus vai lhe ajudar. E aí, tendo somado tudo isso, eu preciso fazer uma autoanálise. Se esse evangelho que eu creio, que eu estou crendo e obedecendo, se ele é o evangelho das Escrituras. Deus nos trabalha em meio às dificuldades da vida. Elas são parte do plano do Senhor para nós. Noemi ainda não entendeu o que tudo que ela está passando faz parte do plano do Senhor para trazer ela para perto dele. E às vezes nós precisamos passar por isso. E não é coisa ruim não, viu, irmãos? É bom demais. É bom demais ser tratado por Deus. É bom demais ser disciplinado por Deus. Pior é cair na mão do inimigo.
O texto, quando diz terrível coisa é o homem cair na mão de Deus, se refere praticamente ao juízo, ao dia do Senhor, à ira santa de Deus. Mas para os que são seus, ele trata, porque o plano dele será executado. Então Noemi, ela está, como ela diz, amargurada, mas o Senhor pode transformar Noemi novamente. Pode sim, como Ele fez conosco, meus irmãos. Essa obra de santificação, ela é contínua nas nossas vidas. Quando nós olhamos para o pensamento de Noemi, ela tem uma teologia correta, mas ainda incompleta. Ou seja, uma teologia de soberania, mas sem amor. Noemi sabe que Deus é Deus quem está afligindo ela. Ela diz isso no versículo 21. Mas espera ainda, como é que eu sei que é Deus que está me afligindo e eu não aceito isso? Eu não entendo o tratado de Deus na minha vida. Ela está correta em saber que Deus está afligindo ela, entender a mão do Todo-Poderoso, ou seja, a soberania de Deus. Ela não deveria, entretanto, deixar, irmão, de notar como no meio de tudo isso, de toda essa aflição, o Senhor está abrindo caminho para o seu retorno e crescimento. E às vezes a gente não percebe isso, o trabalhar de Deus nas nossas vidas. Porque eu quero assim, porque eu quero assado, porque eu gosto disso, porque eu gosto daquilo. E às vezes o que eu gosto, o que você gosta não é a vontade de Deus. Deus está traçando todo o seu caminho para abençoar essa mulher. Não somente ela, mas a sua fiel escudeira, Ruth. E isso está relacionado diretamente à bondade, o amor pactual de Deus para com os seus filhos. Deus não abandona os seus filhos. Ou seja, por mais que ela está afligida, por mais que ela está amargurada, mas o que Deus tem para ela é a restauração. E você vai ver isso na história dela. E ela está correta sim. John Piper, ele diz novamente, explicando, ele vai dizer: eu prefiro tomar a teologia de Noemi, as visões sentimentais sobre Deus que permeiam tantas igrejas hoje em dia, dando-se desculpas sem fim para a soberania de Deus. Ou seja, Noemi não sabia, melhor dizendo, ela não se abala, e ela tem certeza de três coisas: Deus existe, Deus é soberano e Deus a afligiu. Eu tenho certeza que nós carregamos também essa teologia dentro de nós, de que Deus existe, de que Ele é soberano e que Deus pode nos afligir. Deus pode trazer dias difíceis para nós, a amargura de alma. Deus pode fazer com que os dias nossos possam ser tenebrosos, escuros. Deus pode trazer o deserto, o desânimo, o desamparo. Mas nos falta entender que tudo isso é para o bem dela, como Deus também faz para o nosso bem. E o que é que está acontecendo com Noemi? Você for olhar a vida dessa mulher: tristeza, amargura e arrependimento. E aqui é exatamente esse ponto. Deus sempre recebe aqueles que voltam para o Pai. Ele recebe de braços abertos, Ele acolhe. Então, voltar envolve, irmãos, entristecimento ou arrependimento pelos nossos pecados e as consequências. Porque quando eu me arrependo, eu sou restaurado. Quando eu me arrependo, Deus abre as portas da graça para mim, Ele me renova, Ele me conduz à comunhão com os santos e particularmente a comunhão com Ele. Então, o arrependimento bíblico envolve particularmente duas coisas: ou seja, voltar-se do pecado em tristeza, mas em seguir em direção a Deus. Eu não posso expressar um arrependimento de um pecado meu e ainda continuar em rebeldia. Deus, Ele providencia o perdão para nos restaurar, para nos conduzir. Estamos falando do que comumente
nós chamamos na hora da conversão, do arrependimento. Trata-se de uma obra de Deus nas nossas vidas. Para esse tipo de arrependimento você não precisa mais, caso você tenha convicção, a certeza de que seja salvo. Mas é algo que Deus nos leva a fazer e que envolve, dois tipos de elementos: arrependimento e fé. Isso deve andar conosco, porque a conversão tem a ver com a mudança de vida, com a mudança de direção, com o seu caráter. E é interessante que a palavra no hebraico usada aqui para voltar, ela é usada em diversos momentos, embora na tradução nossa em português ela mude um pouco. Ora ela aparece como o verbo voltar, ora como uma ideia de tornar-se. Mas o ponto aqui que fica claro aqui é que ele mostra que retornar é preciso, ou seja, é preciso se arrepender e de forma completamente. Arrependimento é o lado negativo da conversão, envolve tristeza pelo pecado, por seus resultados, a sua forma, compreensão do perigo, de sujeira, de ficar longe de Deus. Tudo isso é arrependimento. Envolve também confissão de pecados diante de Deus. Então eu não posso apenas me dizer que me arrependi sem confessar diante do Senhor. Então a fé, ela é o lado positivo, digamos assim, em que quando nós saímos do caminho ruim, da perdição, nós abraçamos o novo caminho. Agora com Cristo, Ele nos conduz nessa caminhada. Nós vemos o salmista Davi escrevendo 2 salmos, a saber, o Salmo 32 e o Salmo 51, lidando com os efeitos do seu pecado na sua vida. Exatamente isso. Ele trata